Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE firma termo de cooperação técnica com tribunais de justiça e regional eleitoral. Servidores do TCE participam de um curso de técnicas avançadas na execução de relatórios. Leno analisa contas de gestão da Câmara de Vereadores de Sorriso. Os detalhes agora no TCE Notícias. A fim de fomentar a agilidade no julgamento de processos relacionados à aplicação da lei da ficha limpa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral assinaram um termo de cooperação. Mais detalhes dessa iniciativa você confere na reportagem a seguir. Há um ano para a realização das eleições gerais de 2018, os presidentes dos tribunais, de Contas, Conselheiro Domingos Neto, de Justiça, Desembargador Rui Ramos e Regional Eleitoral, Desembargador Márcio Vidal, assinaram um termo de cooperação a fim de dar prioridade ao julgamento de processos e ações que possam impactar junto ao pleito do ano que vem. A cerimônia foi realizada na presidência do Poder Judiciário mato-grossense. Esse termo busca dar efetividade à lei da ficha limpa, já que visa assegurar celeridade aos processos que possam acarretar em perda do cargo eletivo, inelegibilidade ou ainda na aplicação das penalidades previstas na legislação. No caso do Tribunal de Contas, as prestações realizadas por possíveis candidatos que estejam exercendo cargos públicos terão prioridade. Esses candidatos poderão ser julgados com uma maior celeridade, ou seja, antes das eleições. E poderemos identificar aqueles candidatos que têm alguns problemas com a justiça. E assim, não mandamos esses candidatos a listas para o TRE, que tomará as providências necessárias, sendo ficha suja ou não. Nesse convênio, que é justamente o que foi celebrado especialmente ao Tribunal de Contas, é a prestação de contas. Embora ela não gere uma inelegibilidade, mas ela vai permitir o conhecimento dos eleitores sobre a integridade, a postura daquele candidato como gestor, né? Se ele já está acenando uma má, vamos dizer assim, gestão, o que dirá que se ele vir a assumir um outro cargo. Nós iniciamos certas tratativas com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que o Tribunal de Contas também já envidasse seus esforços para nos oferecer uma lista das pessoas que, com base nas decisões de sua competência, já estivessem dentro do que se denominou de lei de ficha limpa ou a lei de ficha suja. Dessa forma, a intenção é que os eleitores tenham mais informações sobre a vida pregressa dos candidatos e escolham os representantes do Legislativo e Executivo de forma ainda mais consciente. Nós precisamos dar essa clareza ao eleitor, porque o eleitor muitas vezes é cobrado, vote com consciência, vote com responsabilidade, mas de repente ele olha lá na lista dos que estão com seus registros deferidos, e são pessoas que muitas vezes estão envolvidas em processos que ainda não tiveram julgamento. É exatamente aqui que vem a cooperação atuar, no sentido de se acelerar isso tudo, de tempos em tempos, acelerar o máximo que for possível, para que quando chegue a época da eleição dos registros de candidatura, estejam efetivamente julgados esses processos. Auditores e técnicos lotados nos gabinetes do Tribunal de Contas de Mato Grosso participam esta semana de um curso de técnicas avançadas na execução de relatórios. A capacitação tem o objetivo de contribuir com o trabalho dos servidores na elaboração dos documentos apresentados ao Pleno do TCE. Confira. 16 auditores e 5 técnicos do Tribunal de Contas participaram do curso. Esses servidores são responsáveis pela elaboração dos relatórios de auditoria produzidos pelo órgão de controle. O curso de técnicas avançadas na execução de relatórios propõe alterações nos métodos utilizados na produção do documento.
Aqui nós estamos tratando na fase de execução das técnicas de execução de auditoria, das análises de execução, de como tratar, de como documentar em papéis de trabalho também a execução de auditoria e, por fim, vamos falar sobre a emissão de relatórios onde as mudanças serão mais significativas. Para produzir os relatórios, os auditores e técnicos do tribunal precisam colher as informações, seja com o cidadão comum, gestores ou servidores lotados na administração pública. Até mesmo essa abordagem precisa ser didática e de fácil entendimento. O curso vem ajudar a gente a aprimorar as técnicas de auditoria que nós já usamos, como georreferenciamento, entrevistas e até cruzamento de dados, de informações para subsidiar o nosso relatório. Os relatórios de auditoria são lidos pelos conselheiros em plenário. As informações que constam nos documentos devem ter uma linguagem mais acessível, assegurando ao cidadão meios de ter entendimento do trabalho realizado pela Corte de Contas. Hoje o Tribunal de Contas ele é extremamente técnico nos seus relatórios e extenso também. Os relatórios, dependendo da complexidade da auditoria, ele ganha dimensões de 200, 300 páginas e a ideia é conseguir ter uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais jornalística que consiga passar aos leitores, que pode ser desde uma autoridade, um prefeito, um deputado, mas também pode ser um cidadão comum que tem interesse em saber das auditorias realizadas pelo tribunal. As auditorias são instrumentos de fiscalização utilizadas pelo Tribunal de Contas para analisar operações contábeis, orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimoniais da administração pública, que identificam falhas e melhoraram a qualidade do serviço prestado à população. Sem irregularidades, o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou regulares as contas de gestão da Câmara de Sorriso, referentes ao exercício de 2016. Veja os detalhes. Na ocasião, as contas anuais de gestão da Câmara de Sorriso estavam sob responsabilidade do vereador Fábio Gavasso. A auditoria foi realizada por meio do sistema Aplique Processos Físicos, que abrangeu a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade. Sobre os repasses, conforme o relatório de auditoria, para o exercício em análise foram previstos um repasse no valor de R$ 8.900.000. Já as despesas com o legislativo correspondeu a 4,75% da receita base do município. Já os gastos com folha de pagamento da Câmara Municipal foram de pouco mais de R$ 1.400.000, correspondendo a quase 63% da receita, não ultrapassando o limite constitucional. A Câmara também não deixou restos a pagar processados no período analisado e enviou todos os documentos obrigatórios para a Corte de Contas. Após a análise dos autos, acolho integralmente o citado parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Sorriso, referentes ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Fábio Gavasso, dando-lhe quitação plena. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até a próxima. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.